Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos iniciar nosso estudo sobre óxidos. Habitualmente definimos óxidos como um conjunto, uma classe de compostos binários e cujo oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Em primeiro lugar, o que significa um composto binário? Significa que ele é formado apenas por dois elementos químicos. Dessa forma, todos esses compostos são encarados como óxidos, porque são formados por dois elementos químicos e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo em todos os casos. Já nesta segunda linha, tem substâncias que não são óxidos. Em primeiro lugar, o fluoreto de oxigênio não é óxido, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, é o único elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. E o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico não são óxidos, porque são formados por três elementos químicos, não sendo, portanto, compostos binários. Além disso, óxido é também o nome do ânion oxigênio 2-. Lembre que o oxigênio é do grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência e pode receber 2 elétrons, então formando o ânion óxido. Por causa disso, alguns compostos, é difícil aparecer, mas não binários, isto é, não formados por apenas dois elementos, podem ser encarados como óxidos. Então, apenas como exemplo, nós temos o crisoberílio, uma gema, uma pedra preciosa, que pode ser encarada como um óxido de alumínio e berílio. O oxigênio com carga -2 vezes 4 dá -8, o alumínio é mais 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 2 do berílio, que é do grupo 2 da tabela periódica, dá 8, com -8 aqui dando 0. Algumas cerâmicas supercondutoras que você já deve ter visto, elas resfriadas a temperaturas muito baixas, geralmente nitrogênio líquido, a 196 graus abaixo de zero. Elas se tornam supercondutoras e aparecem pequenas correntes elétricas aqui, capazes de repelir ímãs. O tipo mais comum, chamado de íbico, porque tem ítrio, boro, carbono e oxigênio sendo o óxido, e esses elementos são os cátions. E talvez você deva ter percebido que aqui estes óxidos têm cores diferentes, Aqui tem um azul mais claro. Qual é a diferença entre eles? Uma diferença muito grande. Aqui nós temos oxigênio com metais. Em todos esses três casos, ametal com metal são compostos iônicos. Já nestes três últimos exemplos, nós temos oxigênio com ametais. Veja que todos os elementos aqui fazem parte do von Klebrieschep, ou aquele grupo dos ametais: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, enxofre, carbono, hidrogênio e fósforo. Portanto, nós temos óxidos que são iônicos e óxidos que são moleculares, moléculas formadas por ligações covalentes. E nós vamos estudá-los divididos assim. Bem, vamos falar um pouco sobre óxidos iônicos. Os óxidos iônicos, eles possuem o ânion óxido, O2-, e um cátion metálico. Por exemplo, se nós tivermos o cátion cálcio, grupo 2, metal alcalino terroso, que tem carga 2+, com o ânion óxido, como a carga nula, vai dar o CaO. Lembre-se que para compostos iônicos você tem aquele simulador de fórmulas que nós pedimos para vocês imprimirem, recortarem. É importante você ir montando, legal? Pois bem, o nome dele é dado como todo nome de composto iônico. É o nome do ânion seguido do nome do cátion, óxido de cálcio. O óxido de cálcio, o cimento também possui óxido de cálcio na sua composição. Pois bem, na construção civil ele é chamado de cal viva ou cal virgem. E como é produzida a cal? Vocês devem conhecer alguns temas da química ambiental, da química do seu cotidiano e da química do processo produtivo.
faz parte da sua formação e é muito importante para realizar Enem e outros vestibulares. Pois bem, a cal é obtida a partir do carbonato de cálcio, o KCO3. O carbonato de cálcio é aquecido e ele se decompõe na cal, no óxido de cálcio e no gás carbônico. Observe que ele se decompõe em dois óxidos, um óxido iônico e um óxido molecular. A forma de carbonato de cálcio que se usa, é claro que vai ser a mais barata, é o denominado calcário. O carbonato de cálcio, ele pode surgir como calcita, um minério, formado por monocristais transparentes, bonitos, ou como mármore, onde os cristais são muito pequenos e vai desse aspecto esbranquiçado, ou calcário. O calcário é formado no leito marinho, pela deposição de conchas e da teca, da camada externa de protozoários chamados foraminíferos. A quantidade deles é muito grande no mar, bem maior do que o de conchas que vão lá para o fundo. E, portanto, aquilo vai se depositando e vai acabar formando o calcário. O calcário, portanto, é uma rocha sedimentar, porque sedimenta esse material. Com movimentos tectônicos, enterrado bastante tempo, sob pressão e processos químicos, o calcário pode se transformar então no mármore, uma variedade, digamos, mais bonita, mais valorizada. Então se usa o calcário na produção da cal. E por que o nome cal viva? Porque quando a cal reage com a água, você joga a água, ou se você deixar o relento, reage com a umidade do ar, vai dar o hidróxido de cálcio, que também é a cal, também é denominada a cal. O hidróxido de cálcio vai ser a cal morta, extinta ou apagada. Então o óxido de cálcio é a cal viva, o hidróxido de cálcio é a cal morta. Quando você joga a cal na água, então, vai se formar o hidróxido de cálcio. Depende da quantidade que você joga, mas se é jogar uma colherada lá, ou algumas colheradas no recipiente com água, a maior parte fica no fundo, porque o hidróxido de cálcio é muito pouco solúvel. É menos de 1 grama, é coisa de 0,9 grama por litro, mas um pouco vai dissolver. Então nós vamos ter no fundo o hidróxido de cálcio sólido, a cal morta sólida, e no sobrenadante o cátion cálcio e o ânion hidróxido, porque a cal, quando dissolve pouco, mas dissocia no cátion cálcio e no ânion hidróxido. O hidróxido de cálcio, como todos os hidróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, são bases fortes, então dissocia completamente. E essa parte sobrenadante é a chamada água de cal, água com cálcio e o ânion hidróxido, que vai alcançar o equilíbrio com o hidróxido de cálcio sólido, e aí vocês vão estudar isso em constante do produto de solubilidade na fisicoquímica. Uma coisa curiosa é que um balde com cal largado lá no fundo do quintal da pessoa, com o tempo forma uma casca, uma casquinha quebradiça. Eu lembro de criança, eu adorava enfiar o dedo e ficar quebrando isso daí. E essa casquinha é feita de carbonato de cálcio. E como se forma esse carbonato de cálcio? Então nós temos aqui a água de cal, que é o cátion cálcio e o ânion hidróxido. Cátion cálcio e ânion hidróxido reage com o gás carbônico do ar, dando carbonato de cálcio, que forma essa casca sólida. É por isso que se usa cal no cimento, se usa cal na argamassa, ou até para pintura. Ele acaba ficando duro, porque ele forma um sólido, que é o carbonato de cálcio. Continuando com óxidos iônicos, nós podemos citar, por exemplo, o óxido de magnésio. O magnésio é do grupo 2, do grupo do cálcio, então ele adquire carga 2+, o oxigênio 2-. A fórmula vai ficar semelhante à fórmula da cal, do óxido de cálcio. Habitualmente ele é chamado de magnésia, e quando dissolvido na água,
ele se transforma em hidróxido de magnésio, que é um medicamento clássico, antigo, que se encontra nas farmácias ainda, com o nome de leite de magnésia. Já o ferro, nós sabemos que pode apresentar carga 3 ou 2. Se tivermos o ferro 3 com oxigênio, a fórmula vai ser Fe2O3. O nome do ânion é óxido, o nome do cátion é ferro 3, óxido de ferro 3. O óxido de ferro, na natureza, pode aparecer apenas como Fe2O3 ou como Fe2O3 mais, o pontinho aqui é mais 2H2O. Trata-se do óxido de ferro 3 diidratado. Quando surge como um minério, ele é denominado hematita. E enquanto o óxido de ferro ele comparece com uma forma cristalina, metálica, quando hidratado, que é a forma mais comum inclusive, ele aparece avermelhado. O nome hematita, inclusive, vem de ima, em grego, que significa sangue. O alumínio, por exemplo, tem carga 3+, com ânion óxido vai formar o Al2O3, o óxido de alumínio. O óxido de alumínio pode aparecer como o coríndon, um cristal conhecido como coríndon, de alta dureza. Praticamente só o diamante na natureza é mais duro que o coríndon. E o coríndon, então, pode formar diversas pedras preciosas. A cor muda porque muda as impurezas. E as mais famosas são o rubi, de cor característica vermelho rubi, e as safiras, que são azuis. Na natureza, ela aparece como bauxita, que não é exatamente um óxido, é um hidroxióxido de alumínio. Ele é incolor, mas como ele é muito encontrado associado à hematita, se você procurar na internet, a maior parte dos exemplos de bauxita vão aparecer avermelhados. Já os óxidos moleculares, que como vimos, são feitos por ametais, nós temos o dióxido de carbono, o gás carbônico ou anidrido carbônico. O nome sistemático desses óxidos é feito usando-se prefixos, mono, di, tri, tetra, etc. Então, por exemplo, P2O5 é o pentóxido de difósforo. Já o NO é o monóxido de nitrogênio. Veja que não é monóxido de mononitrogênio, porque no segundo nome, no segundo elemento, não se usa mono. Por isso que o dióxido de carbono tem esse nome, não dióxido de monocarbono. É uma substância extremamente importante, é produzido na combustão de substâncias orgânicas, ele é produzido no processo de respiração, consumido no processo da fotossíntese, equações que vocês devem conhecer muito bem porque os professores de biologia as escrevem constantemente. E o gás carbônico, CO2, é o principal responsável pelo H, pelo aquecimento global antrópico, produzido pelo homem, antropos, homem. E ele é produzido, então, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, diesel, querosene, que é combustível de jatos. Indústrias de cal e de cimento, nós acabamos de ver lá o carbonato de cálcio produzindo cal e gás carbônico. Degradação de material orgânico. Então, se você vai fazer uma usina hidrelétrica, embora a energia hidrelétrica seja considerada uma das menos poluentes que existem, quando você vai fazer o reservatório, a represa, você está submergindo um monte de material orgânico que vai sofrer decomposição produzindo gás carbônico. Incêndios florestais, claro, quando você está queimando material orgânico, além do que você está sumindo com plantas e as plantas absorvem o gás carbônico no processo da fotossíntese. Uma forma de minimizar esse efeito é o uso de combustíveis renováveis, como é o caso do etanol. Nós temos aqui a reação de combustão do etanol, o etanol com oxigênio, combustão, dando gás carbônico e água. Mas tio Milho, está produzindo gás carbônico também. Sim, está produzindo. Mas o etanol, imagina que ele está sendo produzido da cana,
A cana, quando cresceu no processo de fotossíntese, está absorvendo, retirando o gás carbônico do ar. Aí você queima e você libera um gás carbônico que você retirou. Um outro exemplo importante é o monóxido de carbono. Ele é produzido em combustões incompletas. A combustão incompleta de material orgânico, ela aparece com chama amarela. Já a combustão completa, que produz praticamente só gás carbônico com chama azul. E a combustão com chama amarela, então, produz monóxido de carbono, que se liga à hemoglobina, produzindo a carboxihemoglobina, que impede o transporte de oxigênio. Pode dar desde um mal-estar, dor de cabeça, até provocar a morte. Já provocou muitas mortes. Dentro de motores de combustão interna, motores a diesel, gasolina ou álcool, também se produz essa substância tóxica. Podemos citar também o dióxido de nitrogênio, que é um gás cuja cor vai do vermelho castanho ao amarelo, depende da concentração. O monóxido de nitrogênio, que é um gás que, quando liberado no ar, em contato com oxigênio, ele produz o NO2. Ainda podemos citar o monóxido de dinitrogênio, que é um gás estufa, é um gás que também colabora com o aquecimento global antrópico, e a sua quantidade tem aumentado por causa do uso intensivo de fertilizantes nitrogenados. Acaba produzindo N2O. Então a quantidade do N2O está aumentando no planeta. E para terminar, toma cuidado quando você vai construir moléculas do NO2 e do NO, porque não vai dar para formar os parzinhos, gente. Observa aqui, o oxigênio tem 6, mais um 7, mais um 8. O nitrogênio tem 5, compartilha 2, fica com 7. Um elétron fica desemparelhado. Não tem jeito, porque o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6, 11, 5 com 6 dá 11, que é um número ímpar. Antigamente, ainda hoje se usa esse termo moléculas ímpares. Essas moléculas que têm um elétron desemparelhado eram chamadas antigamente radicais livres. Ainda se usa muito esse termo, mas a União Internacional pede para chamar apenas de radical. E é comum se escrever com um pontinho. Tá? Se você vê uma molécula com um pontinho lá, significa que é um radical livre, uma molécula ímpar. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.